33. A gente vai conversar agora com o diretor executivo da Águas do Piauí, que é o Danilo Almeida. Danilo, bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui, Cíntia. Prazer. Bom dia a todos. Danilo, a gente tem visto com uma frequência muito grande, e aqui no programa a gente colocou de diversos municípios, Conceição do Canidé, Jacobina, Simões, Cocal, Piracuruca, foi o último protesto que aconteceu. A gente tem visto a população em protestos que são geralmente feitos por mulheres, donas de casa, pessoas que estão enfrentando problemas com falta de água e muita insatisfação em relação a esse começo da Águas do Piauí, né? A gente sabe que a empresa assumiu esse abastecimento no interior, em parte do interior, parte considerável do interior do estado do Piauí. E é um momento difícil a observar pelos protestos que existem, que é uma crise que já tinha, né, já estava instalada, vocês não são responsáveis por ela, é importante também a gente deixar isso claro, mas que me parece que as pessoas esperavam respostas e elas não estão chegando. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que está sendo feito. Muito bom. Bom dia novamente. Para mim é um prazer estar aqui comunicando a toda a população, a todos os ouvintes. Primeiro é interessante, Cíntia, nós contextualizarmos, né? Nós estamos num cenário de seca extrema, uma das maiores estiagens aí dos últimos 60 anos que estão sendo notificados, e a empresa assumiu há cerca de 6 meses, e algumas cidades apenas 3 meses. Então, porém, mesmo diante dessa circunstância de seca extrema, de ativos assumidos em situações péssimas de manutenção, ativos obsoletos, ativos deficientes na sua operação, a empresa ela não se isenta da sua responsabilidade de concessionária e de assunção. Por isso que dentro desse pouco tempo de assunção, nós já investimos mais de 120 milhões no estado, né? E até o final do ano nós vamos ter a previsão aí de mais 83 milhões, que é o plano de enfrentamento à estiagem, que foi traçado junto ao governo do estado e lançado em setembro. Então, desde setembro para cá, nós já perfuramos mais de 51 poços tubulares profundos, instalamos 3 estações de tratamento móveis com capacidade de 70 mil litros por hora, temos uma força de caminhões-pipas de 137 unidades de caminhões-pipas, sendo não os caminhões pequenos de 5 mil litros, 8 mil litros, são caminhões de 15, 20 e 30 mil litros e 10 carretas de 40 mil litros, para que a gente possa trazer, principalmente na região do semiárido, um conforto melhor. Em algumas cidades, como São João do Piauí, Dom Inocêncio, Dirceu, nós ativamos estações de tratamento que já estavam paradas, assim como Buriti dos Lopes também, para que a população tivesse um maior volume de água e de qualidade, um maior volume de água também em suas torneiras. Em relação a essas cidades pontuadas, hoje nós estamos num dia, desde ontem, em Jacobina, com uma força-tarefa gigante, porque nós tivemos uma parada emergencial na adutora de Patos, onde abastece a linha de Jacobina, e imediatamente, por nós já temos uma situação anterior, de 2 semanas atrás, que foi o que causou essa manifestação, nós enviamos toda a nossa força ali, nós estamos com quase 40 pessoas em Jacobina para resolver, e ontem nós recebemos de vários líderes de bairro, através da nossa equipe social, a água chegando novamente na torneira dessa população, justamente para não deixar essa população desguardada. Simões, nós tivemos situações também pontual, que nós tivemos vandalismo, tivemos, enfim, situações da nossa adutora, e por enquanto nós, em contato também com a nossa equipe social, com o prefeito, a cidade de Simões se equalizou a partir dali. Vou pontuar as cidades que a senhora me colocou, né? Piracuruca, realmente nós tivemos também paradas, e ela deu sequências em algumas situações de manutenção que precisamos equalizar e também efetuando melhorias. Estamos tendo um retorno positivo também da população. Certo. Esses recursos que o senhor mencionou aí, que foram aplicados basicamente na perfuração de poços, né? E tem uma rede, que era a rede da antiga Gespisa,
que, embora obsoleta, mas uma parte dela ainda pode ser utilizada. O senhor mencionou, por exemplo, as estações de tratamento em alguns municípios já estavam feitas, né? Nesse primeiro momento, vocês têm assim um prazo para, por exemplo, ter um nível mínimo de satisfação da população? Olha, nós estamos operando em mais de 180 municípios. Né? Quando você olha a própria população da Serra da Capivara, onde tem praticamente 15 municípios, nós temos cidades já equalizadas em 5 meses. Então, São João do Piauí é uma cidade que não falta água. Nasce outra região do semiárido que não faz parte da Serra da Capivara, mas, por exemplo, Paulistana, que é uma cidade que era muito tensa antigamente com falta d'água, não falta mais água. São Brás. Então, nós sim temos dentro desses 6 meses grandes entregas de cidades que foram equalizadas no seu abastecimento, com volume e qualidade. Agora, a empresa acabou de assumir e tem situações um pouco mais complexas, que precisa de um plano diretor, que precisa de um plano, um PDA e PDE, que a gente chama, né, de programação de maiores investimentos para resolver. A região de seca extrema, por exemplo, na região de São Raimundo Nonato, onde nós estamos operando a barragem da Onça ou do Garrincho, ou por nome Petrone Portela, ela está numa situação de volume morto que nós já assumimos. Ela estava em 30% da sua barragem em 2020 e hoje estamos a 8%. E mesmo assim, a empresa está operando, levando água, aumentamos a produção no Serra Branca e lá intensificamos os caminhões-pipas. Porque se a cidade não chega via tubulação, ela está chegando via caminhão-pipa nessas cidades. Dando exemplo, a própria Defesa Civil de São Raimundo Nonato, que nós temos grande contato, Defesa de Coronel José Dias, que nós temos contato direto com a Defesa Civil, abastecendo principalmente hospitais, creches, escolas, UBSs e também toda a população. Inclusive, foi exatamente no território da Serra da Capivara onde houve decisões da Justiça suspendendo o pagamento de contas de água, ou seja, são ações drásticas que a população está recorrendo e que a Justiça está dando esse direito à população. Como vocês estão resolvendo essas questões? Essa situação nós estamos tratando diretamente com o nosso jurídico, né? Ela é uma informação oficial ainda que não chegou à ciência da empresa. Porém, nós não fazemos para a população, nesse primeiro momento de seca extrema, o juízo de valor, quem está cortado, quem está ativo, não existe isso para nós. Nós abastecemos todos e toda a água do pipa é fornecida potável e de forma gratuita à população. Não, na verdade eles entraram com ações e a Justiça deu ganho de caso se eles pararem de pagar as contas, já que eles não estavam recebendo água. Aconteceu, acho que na cidade de Cocal, salvo me engano. Uma das cidades do território foi a própria prefeita que anunciou, inclusive aqui no programa. Mas assim, são outras ações que também... Perfeito. E a gente tem visto, e isso é novo no Piauí, um protesto que está acontecendo de uma forma natural por parte da população. Os senhores esperavam tanta tensão quando assumiram nos municípios, alguns, por exemplo, eu lembro que lá em Simões eles colocaram uma faixa na entrada da cidade, dizendo que a cidade era bem-vindo à cidade que não tem água, que não tem abastecimento, alguma coisa nesse sentido. Cíntia, eu vou pensar de forma como cliente, não como diretor da empresa. Quem tem sede quer água. Claro. Né? E quem é o responsável neste momento para levar água? É a concessionária. Então, fora as tratativas que o Estado em obras ele deve fazer, nós como concessionário precisamos levar essa água, seja ela com caminhão-pipa ou seja ela através do nosso abastecimento comum. Então, Simões hoje ela chega a água através do abastecimento comum e tem reforço de pipa. Jacobina chega a água somente através das torneiras. Porém, devido a essas 2 semanas ser mais quentes, nós estamos reforçando com pipa. E a maioria das cidades, ela chega a água através das torneiras. Então, toda essa tensão causada por sede, nós entendemos da população que é um processo que, se não está chegando água, eu tenho sede, eu quero água, né? Sim. Mas a empresa ela não se omite na sua celeridade em tentar resolver e atender a população mais rápido possível. Entendi. E eu lembro que quando a empresa Águas de Teresina assumiu o controle aqui na capital, foi também bem próximo ao período de BR-Obró.
E eu lembro que eles fizeram um plano de ação em relação a alguns bairros, são aqueles bairros que historicamente... O plano de 100 dias. Era aquele primeiro plano. E houve também muita tensão lá naquele momento. Só que agora, numa escala muito maior, você está falando do interior, e tem uma coisa que não teve aqui em Teresina, que é uma seca. Né? A gente tinha um BR-Obró, a gente tinha uma situação de falta de água, mas não faltava água na cidade inteira. Faltava água em algumas regiões mais altas, onde até hoje ainda é muito difícil. Então, assim, é numa escala muito grande. Então, eu imagino que mesmo a empresa tendo seu planejamento, que com certeza a empresa tem, senão ela não teria ganho a licitação para fazer isso, tem estudos, tem projeto, mas eu imagino que uma seca associada a uma crise que já existia com a concessionária, isso é um desafio muito grande, principalmente porque vocês têm por contrato, que universalizar a água, né? Exato. A empresa, sim, ela fez um planejamento de plano de 100 dias, né? E depois, em setembro, com o plano de enfrentamento à estiagem, a empresa, ela investiu, tá para investir mais 84 milhões nesse plano, que é não só perfuração de poços, mas é toda essa logística, né? Perfuração, estações de tratamento móvel, reservatórios móveis. Por exemplo, Marcolândia, ela não tem nenhuma rede debaixo da terra. Marcolândia é um dos lugares mais difíceis, né? Ela é um município que ela não tem estação, ela não tem captação, ela não tem tubulação. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos 2 reservatórios de 70 mil litros, conversamos com o prefeito, falei, prefeito, nos indique o lugar. Nós colocamos 2 reservatórios de 70 mil litros de água, com chafariz, e a população retira água potável lá, porque antes eles iam buscar no barreiro, com balde, enfim, de qualquer forma. Agora tem água potável disponível para a população. É a forma que nós encontramos de beneficiar aquele lugar. Fartura do Piauí, uma situação caótica em relação à seca. Nós colocamos esse mesmo reservatório, a diferença é que agora Fartura tem rede. Então, aonde tem rede, nós injetamos direto água na rede para esse reservatório. E tem tido bons resultados na cidade. Agora, realmente nós assumimos uma situação de seca, como eu disse, com equipamentos e um cenário ruim de equipamentos, de sistemas de manutenção, de captação, de distribuição. Por isso que a empresa antecipou investimentos que estavam previstos ao longo do contrato já para este ano, para tentar reduzir essa sede da população. Eu queria, como uma última pergunta, que você me explicasse o seguinte: em relação ao que já tinha, né, estrutura, o senhor mencionou aí, por exemplo, Marcolândia, que não tinha nenhuma tubulação. Talvez grande parte da população não saiba disso, porque a ideia que passava pela capilaridade da AGESPISA é que ela estava presente em todo o estado do Piauí, mas a gente também sabe que a empresa há muitos anos não fazia investimentos. Onde mais existe essa situação, assim, não precisa só mencionar as cidades, sim, mas pode dizer qual o percentual de... Perfeito. Como é que é a situação hoje? O que deu para aproveitar, o que não deu, o que a gente vai ter que construir, em quantos % do território piauiense? Eu vou dar um cenário para ti. Para nós aqui todos. Nós temos 224 municípios no Piauí, apenas 157 eram operados pela GESPISA, o restante das cidades eram operados pelos SAAIs ou pelos departamentos, sim, de água e esgoto da prefeitura, né? Então tem realmente a ideia era que a GESPISA era a concessionária, né, a estatal de todo o estado do abastecimento de água e esgoto. Não era apenas 157 cidades, o restante era de domínio da prefeitura. Em relação à infraestrutura, cidades que não possuem infraestrutura, nós vamos falar de 5 cidades que não possuem infraestrutura completa de saneamento. Não tem captação, nem rede, nem reservatório, ou tem só rede, mas não tem captação, ou tem reservatório e não tem rede. São 5 cidades hoje no estado que não possuem. O restante da cidade possuem rede, reservatório, né? Agora, não que os equipamentos que operam sejam equipamentos adequados. Tá, Marcolândia, ela não possui infraestrutura. Só são 4, o senhor lembra quais? Marcolândia, Betânia, não vou lembrar as outras, mas são 5 cidades. 5 cidades, então o restante tem algum tipo de estrutura ativo, que... mas não uma infraestrutura completa, né? Eu tenho uma rede, mas eu não tenho água,
uma estação de tratamento de água. E então, também ainda é uma rede obsoleta, né? É uma rede parada, né? Que teria aqui. Exato. Tá certo, então. Danilo, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui também. A gente conversou com o diretor executivo da Águas do Piauí. Obrigada, um bom dia para você. Obrigado. 7h47. Você segue com a gente aqui no programa, participa, deixa sua mensagem, deixa seu recado e a gente traz tudo aqui para você. Agora precisamos fazer um intervalo, mas voltamos num segundo.